O toyotismo, como um novo paradigma de produção pós o enfraquecimento do Fordismo, faz emergir o tema da flexibilização das relações de trabalho, colocando em pauta a discussão sobre a desregulamentação do mercado de trabalho, ou seja, a eliminação das regras e leis de proteção ao trabalhador, ou a fragilização dessas regras em relação ao que o mercado espera, porque da década de 70 em diante, o neoliberalismo está adentrando muitos países desenvolvidos e colocando o pressuposto da ingerência do Estado como algo pernicioso e, portanto, que deveria ser afastado dentro da lógica dos Estados-nação para que esses atingissem um nível bom de desenvolvimento econômico. Segundo a ótica do toyotismo, deveriam ser minimizadas as barreiras para a contratação e demissão de trabalhadores, bem como o ajuste de salários em função da produtividade e das flutuações do mercado. O mercado brasileiro, por exemplo, teria ainda como principais características uma grande heterogeneidade e segmentação, seja do ponto de vista das relações de trabalho, seja sob a ótica das estruturações das ocupações. Mas veja só, em relação ao crescimento do neoliberalismo, assim como vai acontecer nos países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos também, o neoliberalismo adentra. Mas a gente tem que deixar claro que não no mesmo tempo histórico em que ocorre, por exemplo, a utilização dos pressupostos neoliberais na Inglaterra e nos Estados Unidos. No Brasil, entre a década de 70 e 80, ainda está muito forte a influência dos sindicatos e também depois, no início da década de 90, o movimento do sem terra. Então, os pressupostos neoliberais como um todo, eles não entram com a mesma força de ação como aconteceu nesses países mais desenvolvidos. Só na década de 90 que começa a se desdobrar mais intensamente os pressupostos dentro do espaço brasileiro, portanto, alcançando também o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, quando se pensa no mercado de trabalho, pode ser distinguido em dois grandes segmentos: o mercado de trabalho estruturado e o mercado pouco estruturado. O mercado estruturado é onde se dão as relações empregatícias baseadas em contratos e cobertas pela legislação trabalhista, ou seja, para o setor formal do trabalho. Enquanto a dimensão pouco estruturada prevalecem as relações trabalhistas informais e precárias, além de boa parte das ocupações autônomas. É também chamado de segmento informal do mercado de trabalho, né? E tem uma parcela significativa atualmente desenvolvendo suas relações laborais, os seus trabalhos dentro do segmento informal. Os trabalhos estruturados devem ser estabelecidos à luz da consolidação das leis trabalhistas, no caso das empresas privadas e de algumas públicas também. Não é? Esse deve ser o pressuposto principal dos trabalhos estruturados. A consolidação a CLT prevê os deveres e direitos das empresas e dos trabalhadores com relação às referidas indenizações em caso de demissão, rompimento de contratos, as tipologias dos contratos, dentre outras questões importantes, levando isso em consideração também o padrão de proteção ao trabalhador. O trabalho precário existe? Claro que existe. O trabalho precário é fruto do não cumprimento da legislação trabalhista, muitas vezes, não é? E às vezes a legislação trabalhista não avança em relação a um quesito, a uma dimensão não pensada anteriormente também. No entanto, o discurso de muitos patrões e empregadores em relação à CLT é sobre a sua flexibilização. Para eles, a SLT deveria ser muito mais flexibilizada para atender à lógica, às exigências do mundo neoliberal, de flexibilização, de desmonte dos sindicatos, do enfraquecimento do poder de negociação do trabalhador. Ora, é claro que
Isso não é dito de uma maneira explícita, mas se diz assim, olha, a gente vai ter muito mais tranquilidade no sentido de contratação, vai ser melhor, vai ter muito mais postos de trabalho. Né? Por outro lado, não se apresenta exatamente a intenção final, que é deixar o Estado ser o legitimador das relações de trabalho, das relações entre meios de produção e força de trabalho, perdendo o trabalhador, portanto, o trabalhador ficará refém desse processo todo. Existem programas voltados ao asseguramento do emprego no Brasil, constituídos por políticas passivas, aquelas que apoiam o trabalhador caso estes percam o trabalho, né? Exemplo, o seguro-desemprego desde 1986 e as políticas ativas que garantem, através de sistemas como o Cine e programas complementares, a recolocação do cidadão trabalhador numa oportunidade empregatícia. Também existem sistemas de formação e qualificação, né? Como o Senai, o Senac, vejam, da década de 40, essas instituições, não é? Retomando um pouco o histórico das políticas de emprego e geração de renda, é bom lembrar que a primeira tentativa de criação de um seguro para o trabalhador desempregado foi feito no Brasil em 1965, portanto, na ditadura militar, no início da ditadura militar. A lei era a Lei 4.923 de 1965. Apesar da Constituição de 46 já colocar a assistência ao desempregado como direito ao trabalhador, né, essa lei ela vem amplificar a necessidade de que seria necessário um seguro para o trabalhador desempregado. Esse Fundo de Assistência ao Desempregado, né, FAD, Fundo de Assistência ao Desempregado, dura pouco. Né? Um ano depois, nós falamos de 65, um ano depois, fora criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, chamado FGTS. O desconto de 1% que se fazia para o FAD, Fundo de Assistência ao Desempregado, agora era direcionado ao FGTS. Mas havia restrições iniciais ao FGTS. Isto é, com a diminuição de recursos, só era permitido receber o benefício por demissão caso houvesse dispensa coletiva de pelo menos 50 trabalhadores em um período de 60 dias. Depois, com a estipulação de percentuais fixos, essa exigência foi um pouquinho mais flexibilizada. O FGTS se mostrou interessante não somente para os empregados, mas também para os empregadores, visto que esses últimos, os empregadores, tinham que pagar grandes somas quando um funcionário era demitido antes do FGTS. Com a criação do FGTS, havia por parte da empresa, no momento de assinatura do contrato de trabalho, a obrigação de depósito em conta vinculada, o percentual de 8% mensal do salário, né? E sem necessidade de estipular uma data para fixar a duração do contrato, flexibilizando então as demissões, já que era feito o depósito mensal, não é, de uma contribuição que garantiria o trabalhador depois, né, mesmo que ele fosse demitido sem justa causa. Outra fonte de amparo ao trabalhador, criada em 1970 agora, né, e portanto ainda dentro desse período da ditadura militar, foi o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O Programa de Integração Social formou a sigla PIS. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público formou a sigla PASEP. PIS, PASEP, portanto, década de 70. Esses fundos foram instituídos com o objetivo de formação de patrimônio para o trabalhador e estímulo à poupança interna, sendo o PIS dirigido aos trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP aos servidores públicos nos 3 níveis de governo. O acesso a esses recursos se daria por ocasião de casamento, aposentadoria, invalidez permanente ou morte do participante do contribuinte, né? Instituiu-se depois o pagamento adicional de um salário mínimo
por ano para os trabalhadores com carteira assinada que recebiam até 5 salários mínimos, naquilo que ficou conhecido como abono salarial. Em 1975, procedeu-se à unificação, portanto, de dois fundos, o PIS e o PASEP. Ainda em 1975, atendendo às determinações da Convenção 88 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, criou-se o Sistema Nacional do Emprego, o SINE, por intermédio do Decreto 76.403 de 75, para que o empregado que perdesse o emprego fosse realocado, de uma maneira mais rápida. Tá? Década de 70, portanto. Em 1986, o governo federal instituiu o seguro-desemprego. É um período em que o movimento das diretas já estavam sendo bem divulgado, e que também o pensamento neoliberal já adentrava vários países na América Latina também. Já era forte na Inglaterra, já era forte nos Estados Unidos, mas na América Latina estava começando a fazer o boom, com exceção ainda do Brasil, que o Brasil não estava muito efervescente quanto à inserção do neoliberalismo do seu mercado, mesmo porque ele estava em outro tipo de cadência, em outro tipo de compasso. Portanto, com a instituição do seguro-desemprego como parte do plano cruzado, o plano de desemprego tinha a finalidade de prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado por conta da demissão sem justa causa ou paralisação total ou parcial das empresas. As contribuições para esse seguro seriam feitas por recursos provenientes de contribuições da União, dos desempregados e dos empregados, dos empregadores e dos empregados. O tempo de duração do benefício não poderia ultrapassar 4 meses e haveria um período de carência de 18 meses para o recebimento de um novo seguro. Nesse caso, se dizia que nesse período em que o trabalhador desempregado estivesse recebendo o seguro-desemprego, ele poderia ter condições de se manter para buscar uma nova colocação que lhe garantisse rapidamente a sua sobrevivência. A regulamentação da nova estrutura institucional de financiamento do seguro-desemprego só ocorreu na década de 90, pela Lei 7.998 de 90, que criou o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o Conselho Deliberativo do FAT, o CODEFAT. Nesse novo esquema de financiamento, o faturamento das empresas consagrava-se como a principal base de incidência do fundo. Dessa forma, pode-se afirmar que a Constituição de 88 estabeleceu as bases para a organização de um efetivo programa de amparo ao trabalhador desempregado. Mais que isso, o programa do seguro-desemprego, daí resultante, e sua forma de financiamento vieram a representar o grande eixo organizador de um conjunto de benefícios e serviços no que se refere às políticas de emprego. Em termos gerais, a existência de uma fonte de financiamento para o FAT permitiu ampliar o escopo das políticas públicas de emprego, a fim de que fossem além da mera concessão temporária de benefício monetário contra o desemprego. Em 95, já entrando aí no governo do Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Plano Nacional de Formação Profissional, o PLANFOR, elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional. Seu objetivo consistia em aumentar a oferta de educação profissional de forma a atingir anualmente pelo menos 20% da população economicamente ativa. O público-alvo seria composto por desempregados, trabalhadores formais e informais, micro e pequenos produtores urbanos e rurais, jovens à procura de trabalho, jovens em situação de risco social, mulheres chefes de família, portadores de deficiência, entre outros. Em adição aos esforços em relação à qualificação profissional, introduziu-se nas políticas de emprego a preocupação com grupos marginalizados e discriminados no mercado de trabalho. Em 2003, o
Planfor foi substituído pelo Plano Nacional de Qualificação, agora já no governo Lula, PNQ, com o aumento do monitoramento e controle de suas ações, o estabelecimento de uma carga horária mínima e conteúdos pedagógicos específicos para os diversos cursos de qualificação. Se diz que o fenômeno da reorganização do mercado de trabalho no Brasil tem, então, suscitado a necessidade de se buscar maior articulação das diversas políticas de emprego, e entre elas, as políticas macroeconômicas. Não é? Também deve ser vislumbrada a necessidade de aprimoramentos das instituições que regulam o mercado de trabalho, de modo a torná-las mais adaptadas à nova realidade. Em linhas gerais, os indicadores apontam para um certo distanciamento entre efetividade e eficácia das ações governamentais quando se trata de proteção social ao trabalhador empregado e ao trabalhador desempregado também. Ou seja, embora um programa, como por exemplo o seguro-desemprego, consiga cumprir as prescrições contidas em seu marco legal e institucional, que é atender temporariamente com recursos financeiros os desempregados oriundos do setor formal da economia, ele é pouco eficaz para fazer frente às dimensões do problema contemporâneo do desemprego. Há muita gente desempregada, há muita gente que não consegue uma nova qualificação. O mercado informal começa a crescer cada vez mais. Novas exigências são colocadas com a finalidade de formalizar esse trabalho informal através, por exemplo, do microempreendedor individual, o MEI. Mas aí cria-se um outro gargalo, com a carga tributária que esse MEI começa também a ser obrigado a prestar contas. E daqui a pouco algumas inviabilidades começam a se adensar. Vamos pensar um pouquinho na contingência de trabalhadores, que hoje chega a quase 12 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil. Um contingente certamente preocupante quando se olha para a economia e quando se olha para a dimensão deste país chamado Brasil. Como fazer o enfrentamento destes problemas contemporâneos? Como desdobrar, a partir das políticas públicas, as soluções necessárias para a população que carece de uma resposta que não seja apenas discursiva, mas uma resposta que resolva o problema da falta de dinheiro, da falta de comida, da falta de habitação. Como vamos pensar políticas que possam minimizar, ou então não minimizar, mas possam ser espaço de vigilância em relação ao que os grandes conglomerados financeiros, como os bancos, fazem na cobrança de altas taxas para as populações em gerais e aí com bastante prejuízo para a população brasileira. Ao olhar para tudo isso, a gente observa que a grande força que o mercado tem sobre as nossas vidas, e o mercado neoliberal de maneira particular. Quando o Estado se ausenta e o mercado se mostra como o único fio condutor das respostas, alguém vai pagar um preço muito alto. E a experiência mostra que esse alguém é justamente a população mais carente, a população mais pobre, a população que hoje já perde grande parte de conquistas históricas já recebidas ou desenvolvidas através de sua luta, e que agora está condenada por outro tipo de métrica. Se diz agora, os novos padrões de produção, o toyotismo, a reestruturação produtiva, tudo isso tem a ver. Mas a vida do trabalhador e as maneiras de se proteger esse trabalhador são questões que devem ser inegociáveis. Encerramos aqui essa disciplina. Eu espero que ela possa ter contribuído para você refletir um pouquinho mais a dimensão das problemáticas que adensam as políticas nacionais brasileiras e, é claro, que elas advêm de políticas supranacionais. Em outros momentos, poderíamos fazer algumas outras discussões
né, sobre o OEPC, o Estado e os Problemas Contemporâneos. Por hora, ficamos por aqui. Estejam bem, bom rendimento e bom aproveitamento dentro das discussões que vocês vão fazer. Até mais, grande abraço.